João 4, 21 a 26. Disse-lhe Jesus: Mulher, cremos que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu o sou, eu que falo contigo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de olhar na Tua Palavra novamente. Pedimos que o Senhor nos guie em todo o entendimento, toda a verdade. Em nome de Cristo que oramos. Amém. Afirmando Deus é Espírito nesse contexto de João 4, afirmamos verdades sobre a verdadeira adoração do homem para com a divindade. A própria essência de Deus se agrada com a adoração espiritual. Espírito como Espírito. Creio que podemos aprender da instrução de Cristo sobre a adoração espiritual. Alguém disse: devemos falar a Deus como Ele é, ou seja, em espírito. Da mesma regra, como Ele é, deve modificar a nossa adoração dEle. Por Deus ser tão excelente em essência, atributos e obras, Ele merece tanto a serenidade das nossas afeições, quanto a maior decência das nossas manifestações. Deus é Espírito. Não é isento nessa adoração espiritual o uso de lugares específicos e de objetos corporais, pois Ele criou tudo. Mas o uso do corpo com gestos cerimoniais, como os quais Jesus referia-se no contexto, aqueles dos fariseus e os dos samaritanos, não se agradaram, pois eram cerimoniais mortas, feitas por tradição e não de um coração com entendimento. Os gestos cerimoniais originalmente apontavam às verdades de Deus. Deus quer que adoremos Ele de entendimento e não com cerimoniais mortas. Jesus está dizendo à mulher samaritana que ela deve se separar de todos os modos carnais e prestar louvor primeiramente nas ações do coração e acondicioná-lo mais corretamente à condição do objeto adorado, ou seja, aquilo que é espírito. Perguntamos: o que a espiritualidade de Deus nos ensina da adoração espiritual? Primeiramente, queremos entender que a adoração espiritual somente pode ser praticada onde tiver o alicerce do conhecimento da espiritualidade de Deus. Por isso, Jesus relata à mulher samaritana a verdade que Deus é Espírito. O começo de adoração correta se descobre no reconhecimento das excelências de Deus. Nota aí, a ignorância não gera a adoração espiritual.
Se Deus é adorado, é necessário saber como Ele é. Não podemos reverenciá-lo se não houvermos entendimento da sua natureza e obras e atributos. Os seus atributos incitem adoração espiritual. Em Salmo 130, versículo 4, mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Por Deus ser misericordioso e grande em perdoar, Ele é temido. Ou seja, Deus foi adorado corretamente pelo reconhecimento do seu atributo de misericórdia. A ignorância não gera a adoração espiritual. Em Hebreus 12, versículo 28 e 29, mostra uma outra reação do homem por ver os atributos de Deus. Quero dizer, se não conhecer os atributos, a obra de Deus, não pode adorá-lo corretamente. Por isso Jesus ensinou a mulher, Deus é Espírito. E a adoração que Deus quer tem que ser em Espírito. Ele está instruindo ela que cerimônias, tradições mortas não agradam a Deus, pois Ele vê o coração. Hebreus 12, 28 e 29 diz, por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pelo qual servamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Por ter recebido um reino que não pode ser abalado, nós retenhamos a graça, contendemos pela fé uma vez dada aos santos, retenhamos a graça pelo qual servamos a Deus agradavelmente. Como é de servir Deus agradavelmente? Com reverência e piedade. E não vai reverenciar aquilo que não conhece. Não vai ter piedade na sua vida em prol de quem não conhece. Mas servimos Deus agradavelmente com reverência e piedade, Paulo, o escritor de Hebreus, diz, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Em Salmos 8, versículos 3 e 4, fala que quando a imensidade das obras da mão de Deus são vistas, ou quando a imensidade das obras da mão de Deus é vista, o homem é levado a entender a sua própria baixeza, junto com uma realização que Deus é gracioso por pensar nele e visitá-lo. Essa baixeza do homem diante do seu Deus não aconteceria se este homem, este salmista, não teria reconhecido a imensidade das obras de Deus. E assim ele adorava Deus em espírito e em verdade. Romanos 2:4 fala sobre a benignidade de Deus. Deve levar o homem ao arrependimento, que é uma forma de adoração. Como os seus generosos e santos atributos nos incitem, com motivos inumeráveis para adorá-lo, a sua espiritualidade nos ensina que essa adoração deve ser espiritual, vindo da nossa alma. Portanto, aprenda da palavra de Deus, medite na sua palavra, louve Deus pelas suas grandezas,
Faça que a sua adoração seja em espírito e em verdade. Por Deus ser espírito, em segundo lugar, aprendemos também que a adoração espiritual sempre é agradável a Deus. As maneiras físicas de adoração podem mudar, como podem as montanhas ser mudadas em vales, mas Deus, sendo imutável, portanto sempre espírito, sempre desejará a adoração espiritual. Se Ele se agrada de ser adorado em espírito hoje, Ele é sempre assim, por ser eterno e imutável. Deus deve cessar de ser espírito para que a adoração espiritual seja desagradável a Ele. Deus perpetuamente deve ser adorado, por ser espírito perpétuo. Ele tem o direito de ser sempre adorado espiritualmente. No Jardim do Éden, tinha uma maneira de mostrar a adoração. Na lei de Moisés, uma outra maneira. E ainda hoje, uma outra maneira. Mas todas as maneiras são unânimes em ensinar que Deus quer ser adorado pelo Espírito do homem. No Jardim do Éden, era comunhão com a voz de Deus e obediência à sua palavra que agradava a Ele. A diferença entre as ofertas de Caim e Abel foi a diferença na atitude de coração para com Deus. Gênesis 4:7 diz, se bem fizeres, não é certo que serás aceito? A atitude de Abel foi como uma fé movida pelo amor, portanto espiritual. Mas o Caim não tinha tal adoração a Deus. A atitude de Caim evidentemente não foi de coração, pois Deus, para com Deus, a adoração de Caim não foi aceitável. Então sabemos que não foi uma adoração espiritual. A lei de Moisés, mesmo que tinha multidão de ordenanças carnais, lavagem de sacrifícios, esses cerimoniais e cerimônias não foram a adoração mais importante. A circuncisão do coração, Deuteronômio 10:16, e a adoração ao Senhor teu Deus com todo o seu coração e com toda a sua alma, foi a principal e melhor adoração ensinada por Moisés. Ou seja, a adoração espiritual tinha prioridade sobre toda a observação das cerimônias. Sempre convém nós termos um coração singular, reservado apenas para com Ele. Um coração sempre sensível à sua vontade, às suas perfeições. Ou quer dizer, um coração temente a Deus. A espiritualidade também nos ensina é o dever de todo homem adorar Deus em espírito, tanto quanto é o dever de homem temê-lo. A adoração verdadeira nada é mais atribuindo a Deus a honra que Ele merece. Portanto, a postura correta dos nossos espíritos é importante na adoração. Deus é espírito, e no espírito do homem, a imagem de Deus no homem é mais clara. Portanto, não é racional servir o nosso Criador somente como aquilo que voltará a pó, e negar dele aquilo que nos faz ser criaturas superiores e aquilo que volte a Deus, que o deu. É racional sermos sacrifícios vivos na adoração espiritual, usando o corpo reverentemente, de forma mínima, mas na entrega maior, adorando com o nosso espírito.
sendo feito segundo a sua imagem, nos obriga a exercitar aquilo em nós mais como Ele, ou seja, no Espírito. Não seja enganado a ser movido a crer que as cerimoniais, movimentos ou posições do corpo superam ou igualam a adoração espiritual. Lembre-se que Deus olha no coração, como diz em 1 Samuel 16, 7. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Veja também Salmo 147, 10 e 11, e 1 Pedro 3, 3 e 4. Lembre-se que pode ser que Deus abençoou o povo que louvava Ele com dança e música nos tempos da Bíblia. Mas devemos entender que não foi pela dança ou música, mas pelo que Ele viu no coração, que foi aceito. Pois Ele é Espírito, e quer que os que o adorem em Espírito e em verdade. Pela palavra de Deus, conhecemos Deus como Ele é e o que o agrada. Está com ou sem o conhecimento dEle no seu coração. Deus se revela exclusivamente a nós pelo seu Filho Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. João 1:8. Olhe a Jesus Cristo. Conhecemos Jesus Cristo pela fé. A fé verdadeira é aquela fundada na verdade. A verdade é conhecida pela palavra de Deus. Portanto, submete-se ao exame da palavra. Preste atenção na pregação dela. Lê-la reverentemente na sua casa. Guarde-o no seu coração. Creia no Salvador que ela representa, o Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe a conhecer Jesus como Salvador e que adoremos o Pai em espírito e em verdade. Pois Ele não só agrada nisso, mas Ele é digno disso. Amém.